Bom, pessoal, vamos responder aqui, né? Resolver mais uma questão da nossa lista. A questão 4 diz o seguinte: numa corda de massa desprezível esticada e fixa em duas extremidades, são produzidos, a partir do ponto médio, dois pulsos que se propagam mantendo forma e velocidade constantes, como mostra a figura abaixo. A figura está aqui. A forma resultante da onda, a forma resultante da completa superposição desses pulsos após a primeira reflexão é... Pois é, aí a gente precisa, né, lembrar dos conceitos de interferência e reflexão de onda em uma corda. Então, para a gente lembrar rapidamente, né, nós temos aqui um simuladorzinho que é muito importante, muito interessante, é gratuito, quem quiser pode, né, acessar sem problema nenhum. E eu vou utilizar esse aqui, simulador, para a gente lembrar alguns conceitos, ok? Então imagine o seguinte: eu vou criar aqui um pulso, né, de uma onda, e reparem o seguinte: a onda se propaga por uma corda, e aqui assim nós temos uma morsa, né, que prende, mantém fixa a extremidade da corda. Quando um pulso encontra a extremidade de uma corda fixa, o que acontece com ela? Acontece o fenômeno que nós estamos vendo aqui, que é o chamado inversão de fase. Aqui nós temos um pulso, que é uma crista, e ao encontrar aqui o obstáculo, nós transformamos a crista em um vale. A onda inverte, a crista vira vale. A inversão de fase. Veja que como a corda está presa aqui, nós temos inversão de fase aqui e inversão de fase aqui. Caso essa extremidade não fosse fixa, caso a corda fosse livre, por exemplo, como é o caso que eu estou colocando aqui agora, né, uma argolinha que pode se mover livremente, quando a onda encontra uma extremidade livre, olha, não ocorre a inversão de fase. Então nós temos aqui extremidade fixa, inverte a fase. Veja, o vale vem o vale, vai chegar aqui, extremidade livre, não inverte a fase, volta vale. Extremidade fixa, inversão de fase. Extremidade lisa ou livre, sem inversão de fase. Tá ok? O que acontece às vezes é o seguinte: o que nós temos que ter em mente? Quando você tem uma onda, ok? E ela se propaga por uma corda que está com a extremidade fixa, vai acontecer a inversão de fase. Agora, observem o seguinte: eu vou colocar aqui mais uma. Vejam, nós temos uma onda voltando, um pulso voltando, após sofrer a reflexão nessa extremidade fixa, portanto o pulso foi invertido, sofreu inversão de fase. E nós temos um segundo pulso indo, que ainda não sofreu a reflexão. Repare que nós temos uma crista e um vale, e vejam, os dois têm amplitudes iguais. O que acontece quando nós temos o encontro de uma crista com um vale? Nós vamos observar aqui nessa animação que no momento do encontro, vejam que a crista e o vale, por terem amplitudes iguais, porém opostas, eles desaparecem. Eles desaparecem no momento exato do encontro. Esse desaparecimento a gente chama de interferência destrutiva. Como a crista e o vale possuem amplitudes iguais, eles se aniquilam, eles desaparecem. Mas vejam que após o encontro, eles continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então nós temos aqui um exemplo muito importante, tá, de interferência que a gente chama de interferência destrutiva. Olha ela acontecendo, ó, some, depois volta de novo. Isso é uma interferência destrutiva. Agora eu vou fazer aqui o seguinte, vejam só. Eu vou deixar a extremidade livre, vou criar um pulso, e vejam, eu vou deixar esse pulso se movendo, ele vai sofrer reflexão, e eu vou criar um novo pulso. Vejam,
Nós temos agora dois pulsos, um em direção um ao outro. São duas cristas. Nós temos uma crista indo, outra crista voltando. E aí nós vamos dar uma olhadinha no que acontece quando elas se encontram à altura da crista resultante. Vejam que quando as cristas se encontram, nós vamos ter, na verdade, que elas se somam. Como as duas têm amplitudes iguais, nós vamos ter aqui a soma das amplitudes. Vejam o seguinte, eu vou colocar uma régua para a gente poder observar. Aqui nós temos que todas as duas cristas têm uma amplitude de aproximadamente 1 centímetro, 0,8 centímetros. 1 centímetro. Ok? Olha, a amplitude dessa crista é igual à amplitude dessa. Vamos ver o que acontece quando as duas se encontram. Vocês viram? Veio cá em cima. A amplitude de uma crista se somou à amplitude da outra crista. Isso acontece também com os vales. Quando nós temos o encontro de coisas iguais, quer dizer, crista com crista, vale com vale, nós temos a soma das amplitudes. Essa soma de amplitude a gente chama de interferência construtiva. A subtração das amplitudes, nós temos a interferência destrutiva. Olha, acabou de acontecer uma interferência construtiva. Aí vai acontecer destrutiva. E agora, vejam, de novo, uma interferência construtiva. Tá ok? Quando duas ondas se encontram, elas se interferem construtiva ou destrutivamente, dependendo de quais são as partes que estão se encontrando. Crista com crista construtiva, vale com vale construtivo, vale com crista destrutivo. Agora vamos simular aqui a situação proposta na questão. A questão não nos dá a interferência de pulsos, mas a interferência de duas ondas. Olha só aqui, são dois pulsos constituídos por cristas e vales. Tá ok? Vejam que os extremos da corda estão fixos. Então eu vou simular aqui essa situação, mantendo os extremos das cordas fixos. Eu vou criar um pulso constituído por uma crista e um vale, e nós vamos ver o que vai acontecer com ele quando ele for refletido aqui. Então eu vou pegar aqui, vou criar uma crista, um vale e vamos ver a reflexão. Vamos pôr em velocidade lenta. Vejam, chegou a crista. Como está fixo, a crista vai inverter. Chegou o vale vai inverter. Vocês viram? Nós vamos ter a figura da onda refletida. Como aqui, vejam, crista na frente, nós vamos ter a crista na frente, o vale em seguida. Crista, vale. Na hora que volta, veja que a configuração da onda é a mesma. Vejam, a onda reflete, a configuração é a mesma. Houve a inversão de fase? Houve. Sem dúvida alguma. Vamos colocar aqui no lento. Esse vale que vai pegar aqui, ele vai virar uma crista. Vai encontrar com essa crista, vai acontecer uma interferência construtiva. A crista virou crista, as duas se interferem, a crista agora inverte e vira vale. Então veja, isso aqui antes era vale, isso aqui antes era crista. Então vejam, após a inversão, a figura da onda continua a mesma, ela não se altera. Olha que bacana, aqui vai de novo. A crista vai virar vale, vai encontrar com esse vale, interferência construtiva, passou e agora o vale vira crista. A configuração da onda continua a mesma. Então, com base nisso, eu vou resolver a minha questão. Tá ok? E eu vou pedir a vocês que observem aqui o que vai acontecer. Então, nós vamos analisar pulso por pulso. Vamos pensar nesse pulso aqui, ok? Quando esse pulso chegar no extremo da corda, o que vai acontecer com ele? O extremo da corda é fixo. Então, a crista vai virar vale e o vale vai virar crista. Então, o que vai acontecer na verdade? O que não vai acontecer é o seguinte. Vejam só. Primeiro vai chegar aqui no extremo.
Primeiro vai chegar nesse extremo essa crista. Então vai refletir ali naquele extremo um vale. Tá certo? Nisso a onda já está voltando. Então veja, chega aqui uma crista, vai bater, vai inverter, vai virar um vale. Em seguida, ou seja, depois, vai chegar um vale. O vale vai inverter e vai virar uma crista. Porém, isso já vai ter andado um pouquinho. Então nós vamos ter uma crista formada depois do primeiro vale. Então nós vamos ter isto aqui após a reflexão. Então veja, a onda crista vale da direita para a esquerda, vai ser refletida e vai se tornar de novo uma onda crista vale da direita para a esquerda. Quer dizer, a reflexão vai inverter a fase e nós vamos reconstruir a mesma figura que eu tinha antes. O mesmo deve acontecer com este outro pulso. O que vai acontecer com esse outro pulso? Veja, nós vamos ter aqui primeiro a chegada de um vale. Quando esse vale chegar, ele vai se tornar uma crista. E a onda agora já vai estar voltando. A crista voltando, vai chegar a vez da crista que está indo chegar nessa extremidade. Quando essa crista que está indo chegar nessa extremidade que está fixa, ela vai ser invertida e vai se transformar em um vale. Então nós vamos ter a onda refletida com essa configuração que nós temos aqui, ó. Tá certo? O primeiro vale vira crista, volta. Chega a crista, vira vale, volta, volta como vale. Então essa crista aqui, ó, é esse vale. Este vale virou esta crista. Esta crista virou este vale, porque houve a inversão de fase. Da mesma forma, esta crista aqui virou este vale. Este vale aqui transformou-se nesta crista. Após a reflexão, o que nós vamos ter é isto aqui, ó. Nós vamos ter isto e isto. Ou seja, nós vamos ter isto indo em direção a isso. Dois pulsos indo um em direção ao outro. Graças à inversão de fase, os pulsos refletidos estão com a mesma cara, com a mesma aparência que eles tinham antes da reflexão. E aí nós vamos ter um encontro desses dois pulsos. Mas o que vai acontecer quando esses dois pulsos se encontrarem? Nós vamos ter este pulso se encontrando, este pulso aqui, se encontrando com esse. Nós vamos ter um encontro exatamente isso. Reparem que nós vamos ter a sobreposição, nós vamos ter um em cima do outro. Nós vamos ter um vale em cima de um vale e uma crista em cima de uma crista. Quando os dois pulsos estiverem sobrepostos, um em cima do outro, um exatamente em cima do outro, nós vamos ter vale com vale, crista com crista. Encontro de coisas iguais dá origem à chamada interferência construtiva. Desculpem a letra, porque é uma mesa digitalizadora. Essa interferência construtiva faz com que as duas coisas se somem. Então, um vale somado com um vale vai virar um valão. E uma crista somada com outra crista vai virar um cristão. Então nós vamos ter a sobreposição, deixa eu exagerar aqui um pouquinho mais, né? Nós vamos ter vale com vale, vira valão, crista com crista, vira cristão. Nós vamos ter a mesma figura, porém, constituída pela soma das amplitudes. Nós vamos somar a amplitude das cristas, a amplitude dos vales, e vamos ter como resultado uma onda com amplitude maior do que aquelas que lhe deram origem. Quando você procura para isso
nas alternativas, as alternativas estão aqui. Eu vou desmanchar rapidamente, porque eu risquei tudo. Fica impossível da gente enxergar aqui praticamente, né? Então, vou desmanchar isso aqui, limpar isso aqui. E aí eu quero que vocês prestem atenção comigo, ó. Alternativa A, a alternativa C e a alternativa E já são visíveis. As alternativas B e D também agora já estão visíveis. Então, vejam. A alternativa D já está automaticamente eliminada. Porque aqui na alternativa D está dizendo que a superposição desses pulsos vai desaparecer com a onda. Nós vimos que não é isso. As ondas serão somadas. Então, não vai dar isso aqui, ó. A alternativa C está nos dando uma crista separada de um vale. Bom, na hora que as ondas se sobrepõem, se superpõem, ou seja, quando uma estiver em cima da outra, nós vamos ter a formação de um valão e de um cristão. Então, não é o que está sendo mostrado aqui na C. Sobram, portanto, as alternativas E, B e A. O A, se você comparar essa figura com essa, nós temos apenas a inversão, né? Aqui é da esquerda para a direita, vale, crista, e aqui está dando crista, vale. Nós temos uma inversão da onda. Não há inversão da onda, há inversão de fase. Mas na hora que ela se sobrepõe, nós estamos vendo que vai dar um cristão e um valão. Não é o que está sendo mostrado aqui na alternativa A. Vamos então para a alternativa E e a alternativa B. Olha que bacana, a alternativa B nos mostra um cristão, mas nos mostra também um vale com a mesma forma anterior. Quer dizer, formou-se um cristão, mas não se formou um valão. Portanto, não é o que a gente observa nessa interferência. A alternativa B também está cancelada. Quando você olha para a alternativa E, está perfeita. Veja a figura da alternativa E com aquela que eu desenhei aqui embaixo. Nós temos da esquerda para a direita um vale grande e uma crista grande. Na alternativa E, da esquerda para a direita, um vale grande e uma crista grande. Portanto, a resposta correta é a letra E. Esta é a resposta para essa questão. Ok? Uma questão puramente interpretativa e muito bem elaborada, diga-se de passagem, porque a interpretação dela não é trivial, tá certo? Ela exige uma grande carga de raciocínio. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham entendido. Valeu, pessoal. Até mais.